Olá, queridos, é com grande alegria que nós novamente voltamos a fazer as nossas meditações. Hoje estamos na quarta meditação. Vamos iniciá-la fazendo o sinal da cruz, invocando a Trindade para que ela nos acompanhe nessa meditação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, estamos meditando sobre a carta encíclica do Papa Bento XVI, Salvos pela Esperança, Spes Salvi. E nós vamos agora nessa quarta meditação falarmos um pouquinho sobre a verdadeira fisionomia da esperança. O Papa Bento XVI, nosso amado Papa Emérito, vai descrever o que para ele é esse rosto da esperança. Como a esperança revela o seu rosto no mundo hoje. E ele começa com duas perguntas. O que é que podemos esperar? E o que é que não podemos esperar? Guarde bem essas duas perguntas. O que podemos esperar? E o que é que não podemos esperar? E ele vai dizer: a liberdade pressupõe que nas decisões fundamentais, cada homem, cada geração seja um novo início. Certamente as novas gerações, tal como podem construir sobre os acontecimentos e as experiências daqueles que as precederam, podem aurir do tesouro moral da humanidade inteira. Mas podem também recusá-lo, pois este não pode ter a mesma evidência das invenções materiais. O tesouro moral da humanidade não está presente como estão os instrumentos que se usam. Aquele existe como convite à liberdade e como sua possibilidade. Isto, porém, significa que o reto estado das coisas humanas, o bem-estar moral do mundo, não pode jamais ser garantido simplesmente mediante as estruturas. Por mais válidas que estas sejam, tais estruturas são não só importantes, mas necessárias. Todavia não podem nem devem impedir a liberdade do homem. Inclusive, as melhores estruturas só funcionam se numa comunidade subsistem convicções que sejam capazes de motivar os homens para uma livre adesão ao ordenamento comunitário. A liberdade necessita de uma convicção. Esta não existe por si mesma, mas deve ser sempre novamente conquistada comunitariamente. Aqui o Papa vai falar muito bem sobre a liberdade, as estruturas e os aspectos de comunhão de uma sociedade. E ele vai deixar claro que não são as estruturas que garantem a vida humana. As estruturas são necessárias numa sociedade, mas desde que elas respeitem as liberdades das pessoas. Quando eu tento impor uma estrutura sobre uma sociedade, como essa estrutura fosse a perfeita, a mais excelente, eu estou rompendo com a liberdade das pessoas. Ao invés de conduzi-las a estabelecer uma convicção, aderir através de uma convicção, através de uma aceitação, de um modo de ser, de um modo de viver, e não apenas através de uma imposição, como se a estrutura já legitimasse o modo daquela sociedade ser. Por isso o Papa nos chama a atenção para isso, a termos o cuidado com a tentativa que às vezes o ser humano faz de achar que criando determinadas estruturas ele já resolveria o problema da humanidade. Uma outra coisa que o Papa coloca: visto que o homem permanece sempre livre e dado que a sua liberdade é também sempre frágil, não existirá jamais nesse mundo o reino do bem definitivamente consolidado.
ou seja, um reino dos céus já antecipado aqui na terra, ou querer transformar a terra já num reino eterno, ou achar que a terra deve ser e deve responder a tudo aquilo que o ser humano tem no seu coração, que seria uma grande ilusão. Quem prometesse o mundo melhor que duraria irrevogavelmente para sempre, faria uma promessa falsa. Ignora a liberdade humana. A liberdade deve ser incessantemente conquistada para o bem. Repito, a liberdade deve ser incessantemente conquistada para o bem. A livre adesão ao bem nunca acontece simplesmente por si mesma. Por si mesma. O Papa está fazendo aqui uma crítica justamente a várias tentativas em que o ser humano tenta criar um mundo melhor para si. E achando que se ele tiver todos os recursos desejáveis e disponíveis à sua disposição, ele por si mesmo já será uma pessoa feliz e já estará vivendo num reino absoluto de felicidade. E o Papa diz que não. O reino do bem definitivamente consolidado não é possível nessa vida. Agora, a liberdade do ser humano deve ser incessantemente conquistada para o bem. A gente sabe que nem sempre o uso da liberdade ele é direcionado para o bem. E quando a liberdade humana ela é capaz de, através de uma livre adesão, ser reconduzida ao que é positivo, ao que enobrece, ao que engrandece uma sociedade, quando ela é bem formada, ela atinge realmente o seu lado frutuoso, o seu modo de ser mais frutuoso. E ele continua: não é a ciência que redime o homem é redimido pelo amor. Não é a ciência que vai acabar com todos os problemas do homem. Às vezes nós esperamos isso, que a ciência venha nos redimir de todas as nossas angústias, das nossas dificuldades, dos nossos medos presentes, dos medos adquiridos, dos medos futuros, e que a ciência traga uma resposta definitiva à nossa vida. Uma grande ilusão. Não é a ciência que redime o homem. Ela pode ser usada, ela pode ser experienciada, ela é um grande auxílio ao homem, mas ela não redime. O que redime o homem é o amor. Isto vale já no âmbito deste mundo, quando alguém experimenta na sua vida um grande amor, conhece o momento de redenção, que dá um sentido novo à sua vida, mas rapidamente se dará conta também de que o amor que lhe foi dado não resolve por si só o problema da sua vida. É um amor que permanece frágil, pode ser destruído pela morte. O ser humano necessita do amor incondicionado. Precisa daquela certeza que o faz exclamar: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Se existe esse amor absoluto, com a sua certeza absoluta, então e somente então o homem está redimido, independentemente do que lhe possa acontecer naquela circunstância. O Papa aqui ele vai descrever que o encontro de um amor humano é importante. Alguém que encontra uma outra pessoa para compartilhar a vida no matrimônio, uma relação de amizade saudável, ou seja, preenche, traz sentido também à própria vida.
Mas todos esses sentidos e todas essas formas ainda de amar e de se sentir amado são frágeis diante da necessidade que o coração humano tem de um grande amor, de um amor absoluto, de um amor que o redima, de um amor que lhe dê a certeza que aconteça o que acontecer, aquele amor jamais o abandonará, e aquele amor será para ele uma forma de redenção, será uma forma de sentido profundo para a vida e para além da vida. É esse amor que o coração humano deseja. É esse amor que São Paulo bem descreveu, que é o amor de Deus que está em Jesus Cristo e que nada pode e ninguém pode nos separar deste amor quando nós estamos nesse amor entrelaçados. Quando nós nesse amor optamos a permanecer nele livremente, justamente porque ele nos torna mais livres ainda. Por isso, resumindo aqui essas primeiras colocações do Papa, não é um reino criado por nós que vai nos salvar. Não é uma estrutura criada por nós. E nem mesmo a ciência pode nos redimir. O que nos redime é esse amor absoluto. É esse grande amor de Deus. E também no parágrafo 27, no número 27, o Papa vai falar do conhecimento de Deus e da esperança. E termino apenas com esse parágrafo. Nesse sentido, é verdade que quem não conhece Deus, mesmo podendo ter muitas esperanças, no fundo está sem esperança. Sem a grande esperança que sustenta toda a vida. Efésios 2:12. A verdadeira e grande esperança do homem que resiste apesar de todas as desilusões só pode ser Deus. O Deus que nos amou e ama ainda agora, até o fim, até a plena consumação. Quem é atingido pelo amor começa a intuir em que consistiria propriamente a vida. Começa a intuir o significado da palavra esperança que encontramos no rito do batismo. Da fé, espero a vida eterna, a vida verdadeira que inteiramente, sem ameaças, em toda a sua plenitude, é simplesmente vida. Jesus, que disse de si mesmo, ter vindo ao mundo para que tenhamos a vida e a tenhamos em plenitude e em abundância, também nos explicou o que significa vida. A vida eterna consiste nisso, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida, no verdadeiro sentido, não a possui cada um em si próprio sozinho, nem mesmo por si só. Aquela é uma relação. Que maravilha, irmãos e irmãs. A vida eterna é essa. É a nossa relação com Cristo. É o conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Deus através daquele que Ele enviou, Jesus. Em Cristo, Deus revelou o seu rosto, Deus revelou o seu modo de ser, Deus revelou o seu modo de agir, Deus revelou quem Ele é. Em Cristo, Deus deixou de ser o Deus totalmente desconhecido para ser o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que se dá a conhecer. É claro que mesmo diante daquilo que nós conhecemos, nós não conseguimos esgotar. Mas o nosso desejo não é esgotar somente um conhecimento intelectual de Deus, mas é que esse conhecimento de Deus se torne um conhecimento saboroso, um conhecimento amoroso, um conhecimento salvífico para nós.
Esse é o intuito do nosso coração. E o Papa diz: a vida, no verdadeiro sentido, não a possui cada um em si próprio, sozinho, nem mesmo por si só. Aquela é uma relação, e a vida na sua totalidade é relação com aquele que é a fonte da vida. Se estivermos em relação com aquele que não morre, que é a própria vida e o próprio amor, então estamos na vida, então vivemos. Isso significa que estar em relação com Deus, andar em amizade com Deus, ser realmente amigo de Deus enquanto caminhamos nesse mundo, significa trazer a vida em nós. Significa que realmente vivemos. Não apenas estamos aí, não apenas somos aí, mas realmente vivemos. Realmente a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem um para quê, um porquê. A nossa vida é uma missão de Deus nesse mundo. E a nossa vida não tem fim, ela se torna eterna. Por que eterna? Porque quem entra na relação com aquele que é a verdadeira vida, com aquele que é a vida eterna, não morre jamais. Nós entramos através do batismo, nós entramos através do exercício da nossa fé, nós entramos através da nossa comunhão com Deus numa amizade que não tem mais fim. Trazemos a vida em nós, a vida está em nós. Se a nossa vida está em Deus, então a nossa vida é Deus também. É Deus vivendo em nós e é nós vivendo em Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, caríssimos, a termos sempre essa consciência dentro de nós. A vida de Deus habita em mim e eu posso falar com Deus no momento que eu quiser, no momento que eu desejar, no momento em que eu realmente perceber que em mim há uma voz que sempre e sem jamais cessar me chama: vem para o Pai, vem para os meus braços, vem para a minha intimidade, continua através de mim e em mim essa relação de amor e de amizade que é eterna, que já começou dentro de ti. É maravilhoso saber disso. É maravilhoso trazer essas verdades ao nosso coração. É maravilhoso perceber como o nosso amado e querido Papa Bento XVI nos traz verdades tão desafiadoras para nós. Quem está nessa relação com Deus já está numa relação de eternidade. Já traz a vida dentro de si. De certo modo, já venceu a morte de maneira definitiva, na certeza da meta, na certeza daquele que promete, na certeza daquele que podemos amar com toda e com a maior segurança da nossa vida. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te acompanhe e continue conosco. Prossigamos meditando essas verdades da nossa fé. Verdades escatológicas que nos falam de coisas futuras, mas que nos remetem para o presente, para o futuro que inicia através da esperança que já habita em nós. Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.